Olá, catequistas, pais, catequizandos. Nós estamos iniciando uma série de lives para podermos, então, dar um encerramento para o ano catequético de 2020. Então, nós teremos 24 encontros que contribuirão, então, para esse encerramento do ano de 2020. E esse, então, é o primeiro encontro. Eu sou o Padre Mauro, aqui da Diocese de Franca, sou responsável, então, pela catequese, também aqui na Diocese, e junto com os padres da Diocese, vamos, então, realizar e empreender esse trabalho. Então, eu convido vocês que estão agora nos acompanhando também, para entrarmos em oração e, assim, pedirmos a presença de nosso Senhor, nos ajudando nesse momento. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão no Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos pedir para que o Espírito Santo também nos conduza e ajude. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora da Imaculada Conceição, rogai por nós. Esse nosso primeiro encontro, então, tem também o objetivo de nos levar a uma intimidade maior com Deus, uma proximidade também com o nosso Deus. Então, sou chamado a conhecer meu Deus. É o tema do nosso encontro então. E para isso nós precisamos também do auxílio da Palavra de Deus. Então nós vamos, com a Sagrada Escritura, também ouvir uma leitura que é também do capítulo 1 de Gênesis, lá no versículo 26. Leitura do livro do Gênesis. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança, e que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou, homem e mulher ele os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra. Deus disse: eu vos dou todas as ervas que dão semente, que estão sobre a superfície da terra, e todas as árvores que dão fruto e que dão semente. Isso vos servirá de alimento. A todas as feras, a todas as aves do céu, a tudo que rasteja sobre a terra e que é animado de vida, eu dou como alimento toda a verdura das plantas, e assim se fez. Deus viu tudo o que tinha feito e era muito bom. E houve uma tarde e uma manhã, sexto dia. Assim foram concluídos o céu e a terra, com todo o seu exército. Deus concluiu no sétimo dia a obra que fizera, e no sétimo dia descansou. Depois de toda a obra que fizera, Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, pois nele descansou depois de toda a sua obra de criação. Esta é a história do céu e da terra quando foram criados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, quem sou eu diante da obra criada de Deus? Então, essa história que nós escutamos
nos ajuda então a compreender então um pouquinho aquilo que Deus realizou com toda a humanidade. Adão e Eva foram os primeiros a serem criados, nos conta então a história bíblica no sentido da iniciação da criação e também no sentido de que Deus quis, né, a existência também do homem. Assim, o nome Adão significa aquele que foi moldado pelas mãos de Deus a partir do barro, né? A partir do humus, a partir da terra. E Eva é a mãe de todos os viventes. Assim, Deus constitui uma história também com cada ser humano e dá a vida a cada ser humano também nesse sentido. Então, nós que estamos aqui refletindo sobre este tema, nós vamos perceber que Deus deu a vida a cada um de nós. E por que Ele nos chamou à existência? Então, nossa vida diante de Deus tem um sentido muito importante. Ora, então, refletindo também nesse sentido, nós vamos perceber que às vezes muitos irmãozinhos nossos, talvez lá na sua escola, no seu bairro, em muitos grupos de convivência, onde você está, perderam o sentido da vida, às vezes muito novos nesse sentido. Como nós vamos vendo aí jovens que às vezes, né, caminham por caminhos às vezes não muito bons nesse sentido, caminhos de vício, caminhos de droga, e às vezes num sentido assim muito complicado, alguns até vieram a tirar a vida também nesse sentido. Então, né, nossa vida é preciosa diante de Deus, e a sua vida, ela tem um sentido diante da obra criada. Ora, Deus não criou a sua vida à toa. Então é preciso a gente então começar agora a refletir. Qual é a importância da nossa história pessoal? Por que Deus criou Adão e Eva, né? Por que Deus criou a humanidade? Então Deus viu, né, que a terra precisava verdadeiramente ser cuidada, que a terra precisava, né, também, né, ser cultivada, a terra precisava também ser dominada, vamos dizer assim. Deus então, né, nos chama à existência, e assim Ele percebe que a nossa vida é muito preciosa e importante também para Ele. E assim, né, tudo então dentro da nossa vida tem sentido. Nós não podemos, né, viver a nossa vida como se isso não tivesse uma importância diante de todo o mundo. Assim nós vamos vendo nos meios onde nós nos encontramos, né, que muitos dos nossos amigos às vezes perderam o sentido dessa existência, o sentido da sua vida. Quantos nós não vamos vendo que às vezes, né, se afundam num vício, às vezes procuram às vezes caminhos que não ajudam essas pessoas. Então, quantas coisas a gente já vai constatando, e às vezes até alguns amigos nossos que podem ter tentado contra a própria vida nesse sentido. Então, a sua vida, meu irmãozinho, é preciosa aos olhos de Deus. Então, nós precisamos valorizar a nossa própria vida. Mas por que Deus, então, criou o ser humano? O ser humano foi criado para que ele pudesse, então, dominar, né, como fala a própria leitura, sobre toda a criação. Mas esse domínio é algo do bem, né? É algo para ajudar a criação, ajudar as coisas a se desenvolverem. Nisso, o seu papel é fundamental também dentro dessa obra de desenvolvimento. Com os seus dons e com os seus talentos, o ser humano foi, então, fazendo coisas belíssimas também dentro desse nosso mundo. Quantas obras de arte a gente não vê que foram, então, criadas pelas mãos do homem nesse sentido, né? Então, se a gente olha aqui na nossa cidade, por exemplo, existem muitos artistas que fazem coisas muito bonitas, né? Por exemplo, lá no centro da cidade, existe, né, lá na praça da nossa catedral, aquele relógio de sol, que é uma obra que marca, por exemplo, Franca, criada pelas mãos do homem, né? Mas também coisas da arquitetura. Por exemplo, se a gente vai nessas cidades históricas como Ouro Preto,
como é bonito, né? Toda aquela arquitetura que existe ali, e isso foi feito pelas mãos do homem. Ora, se a gente vai em Brasília, por exemplo, que é uma arquitetura moderna já, né? Ali também está a mão do homem que construiu e edificou todas aquelas coisas também. Mas também através dos seus escritos, através, né, dos seus pensamentos, o homem vai criando coisas muito bonitas e contribuindo, inclusive, para o crescimento do seu irmão. Assim, a nossa história tem todo um sentido quando nós nos voltamos, né, para fazer a criação de Deus ter um sentido novo e verdadeiramente cada vez mais ser essa imagem e semelhança do seu Criador, como nos falou também a leitura que nós partilhamos aqui. Então Deus, quando criou, né, o ser humano, Ele nomeou o ser humano. Então, Adão e Eva são o início da história. Mas nós vamos ver que ao longo da história bíblica existem muitos outros personagens ali que são também catequeses importantes para nós nesse sentido desse relacionamento com Deus. Assim Deus te chama pelo seu nome nesse sentido. Então lá no batismo, nosso nome fica gravado então diante de Deus. E isso para marcar também a nossa história pessoal, né? Deus te conhece pelo seu nome, sabe quem é você pelo seu nome. Quando ele andava no paraíso, né? Ele chamava então Adão pelo próprio nome e caminhava junto com Adão nesse sentido. Então Deus conhece a sua vida, conhece a sua história e, sobretudo, Ele quer caminhar junto com você, quer estar presente junto da sua vida. Então é preciso que nós também nos abramos a esse conhecimento de Deus, a essa intimidade com Deus nesse sentido. Para isso é preciso que nós conheçamos a nossa própria história também nesse sentido. Então, cada um de nós foi criado também, né? Ninguém apareceu no meio do pé de repolho nesse sentido, né? Mas cada um de nós temos uma história. Então, a partir, né, também de uma união de amor entre um homem e uma mulher, surgiu também a história de cada um de nós nesse sentido. Então aqui pode ter vários tipos de história. Pode ter gente que às vezes nasceu fruto dessa história entre um homem e uma mulher e depois por várias situações da sua própria história pessoal, pode ter sido adotado, pode, né, ter ido morar com uma tia, com uma avó, né? Tudo isso faz parte da nossa história pessoal nesse sentido. E aí, à luz da palavra de Deus, nós precisamos ir entendendo essa nossa história nesse sentido. Então, toda a nossa história, ela passa também por muitas etapas nesse sentido. Você já pensou a sua história pessoal? Já parou, né, para desenhar a sua história pessoal, saber a história da sua família, a história dos seus pais, a história dos seus avós, nesse sentido, né? Eu gosto muito de conversar com meu pai e com a minha mãe, né, porque os dois me ajudam muito também, né? Me ajudaram já muito também a entender a minha própria história nesse sentido, né? Então, assim, me contaram de onde eles vieram, que trabalharam muito tempo, né, em fazendas, né, trabalhando as roças, né, de alimentos, e assim eles foram me contando a história. Moravam em outra cidade, depois eles se mudaram, quando se casaram, para Franca. Então isso tudo faz parte da minha história pessoal também nesse sentido e constitui quem sou eu nesse sentido. Então ninguém pode olhar para trás e falar, não quero esses elementos, essas situações dentro da minha história pessoal, né? Mas tudo que vai acontecendo faz parte da nossa vida. E a nossa história ela é constituída de, graças a Deus, muitos momentos de alegria, né? Então, quais são os momentos que você enumera como momentos de felicidade, momentos alegres dentro da sua vida, né? Eu tenho vários, né? Por exemplo, eu não me lembro do meu batismo,
mas tem fotos, tem aquilo que meu pai e minha mãe foram me contando nesse sentido. Então esse foi um momento importante na minha vida. Eu me lembro da minha primeira Eucaristia, foi lá na Capela de São José, né, da Paróquia Santa Rita. Então isso faz parte da minha história. Depois a minha crisma foi lá também na Paróquia de Santa Rita. Então isso fez parte da minha história. Depois a minha formação estudantil, né? Então teve lá a minha primeira professora que marcou a minha vida, Dona Ana, que inclusive, né, é alguém de muita fé também, que nos ensinou, até inclusive ela tinha um grupinho de oração lá, né, na casa dela, né? Depois outras professoras, Dona Conceição e tantas outras que foram passando na minha vida e assim me ajudando na minha formação pessoal também nesse sentido. Eu estudei lá na escola Yolanda, então ali, né, eu fiz vários amigos, né? Depois eu estudei também no Dante Guedini, lá na Industrial, na Unifacef, e nesse entremeio formei muitos amigos e muita gente que me acompanha até hoje, né? Nesse sentido, com a sua amizade grata, né? Sou grato a Deus por muitas pessoas que fizeram parte da minha vida. Depois, né, eu fiz parte do grupo de jovens lá da Catedral, que eu, graças a Deus, trago muitos amigos. Nós temos até um grupo, né, no WhatsApp de amigos, né, do grupo de jovens lá da Catedral. Depois fiz parte também das comunidades catecumenais lá da Santa Rita. Então, assim, muitas coisas que foram fazendo parte da minha história, até então que Deus fez um chamado na minha vida e me chamou a ser padre também para a sua igreja, nesse sentido, né? Então vários padres me ajudaram nesse discernimento, né? Padre Fábio, Padre Edson, Padre Zé Geraldo, Padre Zé Ricardo, Padre Ângelo, né? Muitos fizeram parte da minha história nesse sentido, né? E foram me ajudando a fazer esse discernimento até, né, chegar à vocação, à formação dentro do seminário e depois à ordenação. E aí, daí, das comunidades que eu participei também, trabalhando, né, com o serviço do sacerdócio, lá em Guará, lá em São Joaquim e agora lá em Patrocínio. Tudo isso faz parte da minha história. Nisso, existem situações de muita alegria e situações também de tribulação, situações aonde, né, na minha fraqueza, Deus foi me fortalecendo e me ajudando também. Então essa é a história do Padre Mauro. Então qual é a sua história pessoal? O que você se lembra de bom, né, do convívio com os seus pais, do convívio com os seus irmãos, com os seus colegas, né? Que coisas boas vocês têm feito, que coisas vocês percebem, né? Também na ação de Deus dentro da vida de vocês, na história pessoal de vocês. Porque essa é a história de Deus com cada um de nós. É a história da nossa vida também nesse sentido, né? Então, às vezes, a gente tem uma recordação muito boa de brincar, por exemplo, de garrafão lá na rua de casa, né? A gente sempre brincava lá com os meus amigos, né? A Ruth, a Daniela, o Yuri, o Wellington, a Giovana, a Rejane, né? Quantos amigos ali, né? No nosso círculo ali também da rua Alexandre Dal, né? Então a gente brincava muito de várias coisas. Então que lembranças gostosas e bonitas que a gente traz dentro da nossa vida, e isso é a história de Deus que vai também se desenhando também para nós, né? Me lembro lá da minha primeira catequista, Dona Cristina. Então quantas coisas, né, a gente vai também vivenciando e são ação de Deus que vai nos formando e nos levando também a entender a nossa vida e perceber que nossa vida é um projeto, então, de Deus. E nossa vida não pode ser desvalorizada de jeito nenhum. Então Deus, quando chama o Padre Mauro, né, quando fala com o Padre Mauro através da sua palavra, me ajuda a enxergar toda essa importância da minha vida, da minha história, tudo aquilo que Ele tem feito, tudo aquilo que Ele tem me ajudado, e assim nos chama também a caminhar com Ele, a abrir o nosso coração para que Ele também nos ajude. Então, qual é o seu nome? Deus te chama, né? João, Maria, Fernando, Alessandra, cada um de vocês que estão dentro da catequese, Deus chama a vocês também nesse sentido,
para que possam caminhar com Ele e deixar sua história também ser iluminada pela graça de Deus. Porém, né, a história do ser humano, ela pode ser verdadeiramente vista com olhos de graça, né? Então a gente vê tudo aquilo que aconteceu dentro da nossa história e olha com os olhos de Deus e fala, tudo foi muito bom nesse sentido, né? Porque às vezes até as tribulações, até as dificuldades, até aquilo que em algum momento te machucou, depois aquilo vai te fazendo crescer e se tornar mais forte também para enfrentar também a vida e enfrentar muitas situações que estão presentes aí dentro da sua história, né? Então, Deus não deixa de caminhar, Deus não deixa de iluminar, Deus não deixa de olhar para cada um de nós. Então vejamos a nossa história a partir disso, né? Tudo que Deus fez é muito bom. Porém, na história de Adão e Eva, né, Deus também fez da mesma forma. E Adão e Eva caminhavam com Deus no paraíso, ou seja, enxergando a sua vida como uma vida muito boa, como uma vida criada por Deus, como uma vida conduzida por Deus. Porém, em determinado momento entrou o pecado dentro da vida. Então, nós somos catequizados naquele sentido, né? Entrou a serpente, falou com Eva, né? Então, claro que ali está a imagem, muitas vezes, do pecado, da contradição que entra, muitas vezes, dentro da nossa vida. Às vezes a gente sabe o caminho que a gente precisa seguir, sabe as coisas que precisa fazer, já tem no nosso coração o que é bom e aquilo que não é, porque Deus já plantou isso no nosso coração, criando a cada um de nós. Mas quantas vezes a gente dá vazão para esse outro lado, né? E mesmo sabendo que aquilo não vai ser bom, por puro egoísmo, muitas vezes nós nos deixamos conduzir por um outro caminho. Às vezes, né, pai e mãe já nos orientou para que a gente não faça alguma coisa, de repente um amigo chega e fala, vamos fazer, né? Vamos lá apanhar manga no terreno do fulano, de tal, nesse sentido, sem pedir, né? E aí a gente vai e faz, né? E aí é o primeiro caminho, né, do pecado dentro da nossa vida. De repente a gente sabe que lá em casa a gente precisa contribuir para que todas as coisas funcionem bem. Então o seu quarto precisa ser arrumado, precisa ser organizado. E quantas vezes você, no seu egoísmo, diz, não vou fazer, né? E aí sua mãe tem que tomar um tempo que seria para fazer outras coisas, né, dentro da vida da família, dentro da própria vida pessoal dela, nesse sentido, e tem que ir lá arrumar as coisas que você não assumiu nesse sentido, né? Então, quantas vezes a gente já sabe o caminho que a gente tem que trilhar, sabe aquilo que a gente precisa fazer e muitas vezes a gente não faz, né? Aí entra o pecado dentro da história do ser humano também nesse sentido. E quando entra o pecado, entra a divisão também nesse sentido. Deus caminhava ao lado de Adão e Eva, né? Mas a partir do momento que Adão fechou também o seu coração à vontade de Deus, fechou seu coração ao amor de Deus, então verdadeiramente deixou de realizar aquilo que era necessário para a sua salvação e para, né, a salvação de todos ao redor também nesse sentido. Então, ali, né, entra o egoísmo dentro da vida das pessoas. Quantas vezes a gente já não se abriu ao egoísmo? E aí, a partir do egoísmo, foi vivendo a preguiça, a partir do egoísmo, foi vivendo a gula, a partir do egoísmo, muitas vezes ofendemos o pai, a mãe, muitos amigos nossos nesse sentido. A partir do egoísmo, quisemos fazer só a nossa vontade e muitas vezes nos esquecemos que a gente vive numa comunidade. E a nossa primeira comunidade é a nossa família, aonde todas as coisas precisam dar certo, aonde todas as coisas precisam também funcionar nesse sentido. Então, a nossa história, ela é verdadeiramente iluminada por muitos fatos e muitas situações que estão também aí no entorno dela, nesse sentido. E muitas vezes nosso fechamento, nosso coração duro,
nos impede de verdadeiramente viver nossa história aos olhos de Deus. E quanto mais egoístas nós vamos ficando, quanto mais nós olhamos para nós, mais, né, a nossa vida vai perdendo sentido. Assim nós vamos vendo hoje, por exemplo, às vezes crianças que ficam brigando constantemente com os seus pais para dar, por exemplo, um presente caro. Às vezes a gente não vê tantas bonecas, mas depois tantos celulares, tantas roupas, tantas coisas que são caríssimas, né, nesse sentido. E a pessoa não pensa que às vezes aquele dinheiro que vai ser tirado para comprar aquela coisa muito cara, às vezes é um dinheiro que seria necessário para pagar o aluguel, para pagar a força, para pagar a água. Porque muitas vezes, se a gente vive o egoísmo, a gente nem pensa que muitas vezes tem necessidade dentro da casa de pagar essas coisas, né? Às vezes a compra do mês vai ficar mais reduzida nesse sentido, porque o dinheiro que seria usado para aquilo é empregado em favor de outras coisas luxuosas, né? Nesse sentido, né? Então a vaidade muitas vezes entra dentro da nossa vida também e nos corrompe nesse sentido. Então o ser humano ele foi criado por Deus, pensada a sua história por Deus para que ele vivesse numa comunidade orientada também pelos valores de Deus. E esses valores de Deus são sempre para criar o bem, são sempre para ajudar, são sempre para fortalecer e fazer com que todos em grupo possam crescer também nesse sentido. E esse crescimento, né, esse tornar-se imagem e semelhança de Deus dentro do mundo, é o direcionamento também para a salvação nesse sentido. Então, em tudo que Deus vai realizando, Ele vai também nos orientando para a salvação. Então, diante de nós se apresenta dois caminhos, né? O caminho para fazer a vontade de Deus e um caminho do egoísmo que nos leva a fazer a nossa própria vontade. O caminho de Deus nos leva a perceber que precisamos pensar nas outras pessoas, que precisamos pensar que o outro tem necessidades. E é claro, nós também temos necessidades nesse sentido. Então, vamos pensar em nós também nesse sentido, mas não de uma forma egoísta, como se nós fôssemos o centro, né, da nossa casa, o centro da igreja, o centro, né, das atenções em todas as situações. Porque nós não somos. Em alguns momentos nós vamos ter a atenção devida nesse sentido, né? Mas nos outros não, né? Nos outros nós estamos ali para, junto com os irmãos, contribuir, né, para o crescimento de todos. Por exemplo, se a gente vai na escola, né, e na escola nós queremos a atenção só para nós, então muitas vezes nós vamos tirar a atenção de todos da aula com uma gracinha, né? Com uma brincadeira fora de hora, né? Às vezes até com uma brincadeira agressiva nesse sentido. A gente vê muito isso. Às vezes hoje tem muitos jovens que têm um costume de gravar, né, às vezes alguns vídeos para colocar na internet. A gente vê os vídeos que eles chamam de trollagem, né, nesse sentido. E aí, quantas coisas não se faz na escola para chamar a atenção para si e roubando, né, aquele momento que todos deveriam estar voltados para um conhecimento, voltados para crescer, né, com a presença daquele mestre que está ali, com os conhecimentos daquele que está ali ajudando. E aí nós tiramos o foco daquilo que está sendo vivenciado e voltamos para nós, né? Às vezes em casa, né? A gente às vezes vê muito jovem que já tem idade, né, nesse sentido, mas ainda não tem maturidade, né? Quantas vezes, né, a gente não vê até jovem que ainda dá birra, né, nesse sentido, porque quer fazer o pai e a mãe fazer alguma coisa que não está programado naquele momento, né? Que a família não está direcionada para aquilo que o jovem quer nesse sentido, né? E aí, né, faz-se várias coisas, né, para tentar chamar a atenção dos pais, envolver os pais para fazer aquilo que o jovem quer nesse sentido, né? Ora,
A nossa vida em comunidade, ela não é ordenada nesse sentido. Ela é ordenada para que todos possam crescer juntos. Então, existe um momento para brincadeira, existe um momento para refletir sobre a necessidade das coisas que nós temos também nesse sentido. Deus vê que nós precisamos de muitas coisas, sabe que nós temos muitas necessidades nesse sentido, né? E tudo aquilo que é realmente necessário, né, para a nossa vida vai ser provido também nesse sentido, né? Lá em Mateus nós vamos perceber naquela passagem que Jesus Cristo coloca, né, dizendo, ora, né, olhai os lírios do campo, né? Nem Salomão se vestiu como eles. Olhai os pássaros do céu, eles não plantam, não colhem, mas Deus não deixa faltar o alimento. Se Deus faz isso, né, pela erva que hoje, né, está vicejante, mas amanhã seca e é queimada, o que Ele não fará pelo ser humano, que é a sua obra predileta também nesse sentido? Deus sabe que vocês têm necessidade de muitas coisas e proverá tudo no momento certo também. Então a história com Deus, ela é uma história, também uma caminhada de confiança com o Senhor, uma caminhada de entrega nas mãos do Senhor. E é isso que nós precisamos aprender também a fazer, caminhar junto com o nosso Deus, caminhar em direção também à salvação, caminhar para verdadeiramente produzir esse bem dentro da nossa vida. Por isso, quais são seus dons e talentos? Às vezes você tem muitas coisas positivas para dar e oferecer também para Deus. Mas será que a gente tem feito isso? Será que a gente tem colocado nossos dons a serviço de Deus, a serviço do irmão? Será que nós temos nos empenhado para ajudar a nossa família a crescer, a ser uma comunidade de amizade e vida? Será que nós temos nos empenhado para, junto com nossos amigos, fazer coisas que ajudem as outras pessoas? Então é preciso muitas vezes, à luz da palavra de Deus, mudar a perspectiva da nossa vida e perceber que a nossa história está ordenada para um sentido. Então, quando nós vivemos nossa vida a partir do egoísmo, só pensando em nós mesmos, só pensando naquilo que é o nosso bem, nossa vida vai perdendo esse sentido, porque ela vai se distanciando de Deus, vai se distanciando da palavra de Deus. E aquilo que não é orientado por Deus, aquilo que não é orientado pela sua palavra, verdadeiramente vai perdendo sentido. Por isso, né, que quando Adão e Eva entraram no pecado e buscaram conduzir as suas vidas pela sua própria vontade, eles então perceberam que eles estavam se distanciando de Deus. E aí essa consciência do distanciamento de Deus os separou do Senhor. E assim eles saíram também do paraíso, saíram da intimidade, da amizade também com Deus. Então cuidado, meu irmão e minha irmã. Vamos nos aproximar de Deus a cada dia. Vamos abrir nosso coração para estar junto com o Senhor sempre. Vamos tentar em nossa vida sempre fazer a vontade de Deus e procurar conhecer qual é essa vontade, porque ela está ordenada sempre para o nosso bem e para o nosso crescimento pessoal também nesse sentido, né? Deus que constituiu a sua história, Deus que te chamou pelo nome, Deus que verdadeiramente te chamou a fazer parte de uma obra criada, verdadeiramente quer dar sentido à sua vida. Então, que você abra seus ouvidos, seus olhos para contemplar aquilo que Deus quer realizar também com você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Te convido agora comigo a rezar também a oração que o Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor nosso Deus, vinde em nosso auxílio também com a vossa graça e ajudai-nos neste momento
a tomando consciência também da nossa história pessoal, nos colocar ao seu serviço. Deus de misericórdia, olhai pelos pais destes catequizandos que acompanham também esse nosso momento de oração e reflexão. Dai-lhes sempre a sabedoria necessária para conduzir a sua família, sobretudo no caminho da fé. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos esses nossos irmãos que, fazendo parte também da catequização, hoje esperam também ter essa intimidade com o Senhor, que Deus os ilumine, os ajude, os afaste dos perigos da droga, da bebida e cada dia os direcione nos caminhos da sua palavra. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos os amigos desses jovens que também nos acompanham nesse momento de oração, que o Senhor os ajude com a vossa proteção, os afaste de toda má influência e os ajude também, fugindo dos caminhos de perigo deste mundo, a viver segundo a sua palavra. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por todas as nossas famílias, por nossos vizinhos, amigos de escola, que Deus possa agir em suas vidas, ajudando-os sempre em todas as suas necessidades. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Deus de toda bondade e providência, estes são nossos pedidos que colocamos diante de vós. Juntamente com esses pedidos, consagramos a vida e a família de todos estes que estão na nossa catequese e ajudai-os cada dia a vos procurar. Isso vos pedimos por teu Filho Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos. Deus de bondade e Criador da nossa história, vós que chamastes cada um de nós pelo nosso próprio nome, conduzi a nossa vida e a nossa história para que, sempre obedecendo a vossa palavra, possamos lhe seguir e fazer também todo o bem em nossa vida. Isso vos pedimos por teu Filho Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, e desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.